Bom dia, meus irmãos. Assim, dando continuidade a esta formação sobre qual é a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo, aonde nós vimos na primeira parte uma igreja una, santa, católica e apostólica. Os atributos da igreja, aonde nós vimos um pouco falando sobre o que existe por trás da expressão igreja como casa de Deus e nossa casa. Igreja é lugar da intimidade e a porta de entrada desta casa que é a igreja. Então, nessa segunda parte, nós iremos ver os atributos da Igreja Católica, a única Igreja de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, como foi visto na primeira formação, na primeira parte da formação, a nossa Igreja Católica possui uma linda história e uma valorosa tradição. Estudar essa história e aprofundar no conhecimento dessa tradição é uma tarefa árdua, mas imensamente compensadora. Esse ofício exige estudo, vontade, dedicação e perseverança. Nossa proposta não é embarcar apenas em 4 atributos da igreja, ou seja, aqueles que professamos quando recitamos o credo, uma igreja una, santa, católica e apostólica, mas apontar para os outros aspectos da realidade da igreja, para enxergarmos melhor sua beleza e tradição. Nessa segunda parte, nós trataremos do primeiro atributo recebido por ela no símbolo da fé, uma igreja una. O próprio termo já dá pista importantes e clara quanto ao seu significado. O termo una pode ser substituído por única, ou seja, a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo. Então, após ler isso, escutar essa formação, talvez você possa estar se perguntando: se ela é única, o que falar das outras tantas igrejas que existem no mundo? Isso é uma pergunta que tentaremos aqui resolver, falar um pouco sobre isso. Então, meus queridos, a única Igreja de Cristo nos documentos. O que os documentos vão falar sobre isso? De fato, esse é o primeiro atributo e talvez o que possa causar algum tipo de polêmica. Mas antes quero deixar bem claro que não se trata de diminuir ou desrespeitar as diversas denominações religiosas, seja de matriz reformada ou não. Há muitas denominações sérias e fiéis aos seus princípios. Afinal, por que a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo? A Constituição dogmática Lumen Gentium, a luz dos povos, demonstra e esclarece esta questão no número 8, meus irmãos. A Igreja Católica é a única Igreja de Cristo, que nós confessamos no credo ser una. Esta única Igreja de Cristo é aquela que nosso Senhor entregou a Pedro para que apacentasse. Se lembram? Quando Pedro encontrou com Jesus, Jesus disse: apacenta
as minhas ovelhas, apacentas os meus cordeiros. Jesus entregou as chaves da igreja, a verdadeira igreja, para Pedro. E quem foi Pedro? O nosso primeiro Papa. Aonde nós vamos ver uma formação referente a isso também. O decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo trata desse assunto de uma forma direta e concisa, logo no seu proêmio. Embora o documento reconheça que existam numerosas comunhões cristãs, Cristo mesmo fundou uma só igreja. Assim, toda e qualquer divisão contradiz abertamente a vontade de Cristo e é escândalo para o mundo. Uma situação essencial é aquela que diz respeito às igrejas ortodoxas, sobre as quais vamos refletir mais para frente. E as igrejas protestantes? Como as caracterizar? Irmãos, uma vez clarificada a posição da Igreja Católica, é preciso agora demarcar mais precisamente a situação das demais igrejas ligadas à reforma dentro do cenário eclesial. Neste ponto, meus queridos, faz-se então necessário um ajuste no termo em questão. Vamos lá. Uma vez que a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo, as demais denominações religiosas de origem reformada, sem as diminuir nada, nós não podemos diminuir nada, não são consideradas igrejas, mas comunidades eclesiais. Assim, meus irmãos, sem muito rodeio, nós só temos uma única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica e as demais comunidades eclesiais. Então, se nós formos ver o número 19, lá na Unitatis Redintegratio, ele vai expressar que essas comunidades eclesiais, por causa da diversidade de origem, doutrina e vida espiritual, não só difere a Igreja Católica, mas também difere consideravelmente entre si. Descreve-a de modo adequado. É um trabalho muito difícil. E aí a gente vai ver as igrejas para os diversos gostos e preferenciais. Então, basta apenas uma caminhada, irmão, não muito longa, por qualquer cidade brasileira. E assim nós vamos comprovando essa realidade mencionada no documento. Há igrejas de todos os tipos e para todos os gostos. Existem aquelas comunidades eclesiais específicas para os que gostam de surfar, por exemplo, aqueles que curtem o metal. Também tem o seu espaço debaixo dos templos, quanto aos vários grupos pentecostais. Então, nem dá para falar. Esses fiéis podem escolher entre milhares de ofertas. Pode até parecer jocosa a forma como me referi há pouco, mas de divertido não tem nada. Eis um preocupante aí, há uma preocupação e decorreu o fenômeno dos nossos dias. Não são as pessoas que estão buscando as igrejas para melhorarem enquanto seres humanos e se moldarem segundo o princípio universal, um ensinamento superior, mas pelo contrário, meus irmãos, são as igrejas que estão se modelando aos gostos de diversos e cada vez mais
exigentes, fregueses. Quero agora fazer uma pergunta a você agora, nesse exato momento. Existe unidade entre essas diversas denominações religiosas? Se pergunte aí, meu irmão. Se a gente for ver que porque na Igreja Católica existe uma unidade. Sim, existe unidade. Na Igreja Católica, ao contrário dessas comunidades eclesiais, existe unidade. Podemos verificar isso em vários pontos. Então aqui nós queremos citar apenas alguns pontos para nós fixarmos. A igreja tem um único Papa desde Pedro, certo? Perceba esta linda unidade na hierarquia da nossa Igreja Católica. O fiel católico não está solto no mundo. Ele possui um pastor, neste caso, um padre. Este padre, por sua vez, deve obediência ao seu bispo, que por sua vez presta obediência ao Papa, hoje nosso Papa Francisco. Percebeu a unidade? Tudo se afunila no Papa, que é a cabeça visível da Igreja e está ligado a Cristo, a cabeça invisível. Olha, meu irmão, a Igreja é una, porque possui uma única doutrina que pode ser experimentada e aprofundada por meio do catecismo da Igreja Católica. Se nós formos ver o nosso catecismo, foi traduzido mais de 150 línguas. Todos os cristãos católicos de todos esses países seguem a mesma doutrina. Existe, portanto, uma unidade também na doutrina. Então, se nós formos aqui colocar o terceiro ponto, a igreja possui uma unidade litúrgica. A mesma missa que é celebrada aqui na minha comunidade, na sua comunidade, é celebrada em outras cidades, em outras dioceses. E ainda digo mais, é a mesma missa celebrada na Europa, na Ásia ou no Japão. O Evangelho que é proclamado aqui, é proclamado lá e acolá, seja na Jamaica, na Patagônia, na Irlanda do Norte, seja onde for. Então, neste ponto de liturgia, fica invocada, subitamente possui uma base comum, particularmente a celebração do batismo, em nome da Santíssima Trindade, a celebração da Eucaristia para obedecer ao mandamento de Cristo. Fazer isto para celebrar a minha memória. Em suma, a nossa Igreja Católica possui uma unidade de governo, de doutrina e de liturgia. Então, se a gente for assim, fazendo uma ressalva muito importante sobre as igrejas do Oriente, então cabe aqui uma ressalva importante, para a qual precisamos fazer uma breve viagem até o Oriente. Esta palavra Oriente se refere à parte oriental do antigo Império Romano, onde se falava a língua grega, enquanto que na parte ocidental se fala o latim. Então corresponde ao título de exemplo aos atuais estados da Grécia, da Bulgária, da Chipre, de Israel, do Líbano e do Egito, e também aos descendentes oriundos desses países que foram morar em outra parte do mundo, inclusive no Brasil. A Igreja Católica, pois possui não apenas um rito latino, mas diversos outros ritos de origem oriental igualmente válido. Pode-se citar, por exemplo, o rito bizantino, alexandrino, armênico e entre outros. Todos esses ritos são válidos. Sabe por quê?
porque estão em comunhão com Roma, ou seja, com o Santo Padre, o Papa. Essas igrejas orientais fazem parte da mesma e única igreja da qual estamos falando. Por outro lado, há outras igrejas orientais ortodoxas que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, e é sobre elas que cabe a ressalva de que falamos acima. Embora elas não estejam em comunhão plena com o Bispo de Roma, seus sacramentos são válidos, porque possuem a sucessão apostólica. Para aqueles que querem se aprofundar especialmente neste ponto, o número 15 do decreto Unitatis Redintegratio traz valiosas informações. A Igreja Católica, portanto, reconhece esses agrupamentos religiosos ortodoxos também como igrejas, mas notem o detalhe importante: a igreja no plural, porque a igreja mesmo há uma só, a Igreja Católica. Então, assim, que nós possamos ficar atentos para a próxima formação, onde nós iremos tratar de um atributo da Igreja Católica, uma igreja santa. Então, nesse tempo, não perca a oportunidade de ler um pouco mais o Catecismo da Igreja Católica. Então, assim, nós terminamos essa segunda parte desse momento de graça. Qual é a verdadeira igreja fundada por Cristo? Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, e que você permaneça de pé em Cristo pela sua fé, meu irmão. Que Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.